Hoje eu trago um tema muito interessante que aparece com muita frequência nesse consultório. Mulher esperada menina. Como é que isso acontece? Pode parecer estranho à primeira vista, mas muitas vezes, quando um casal já tem 2 ou 3 filhos homens, então o que acontece? Nasce uma grande expectativa pela chegada de quê? De uma menina. Isso é muito comum. E essa expectativa, mesmo quando cheia de muito amor, pode influenciar profundamente a forma como essa criança irá se perceber e se relacionar com o mundo. A menina, ela cresce ouvindo frases desse tipo: você foi o presente que faltava para nós. Muito comum ouvir isso. Agora nós somos uma família completa com a tua vinda. Sempre sonhamos com uma linda menina e, sem perceber, ela pode concluir internamente: a minha missão é fazer todos felizes. E ao longo dos mais de 30 anos atendendo pessoas, eu observei que muitas dessas mulheres desenvolvem uma espécie de radar emocional, vamos dizer assim. Como assim, Vantuíra? Elas entram em um ambiente e imediatamente percebem quem está triste naquele ambiente, por quem está preocupado ou está precisando de ajuda. Antes mesmo de pensarem nelas, elas estão sempre pensando em quem? Nos outros. São mulheres extremamente dedicadas, filhas presentes, irmãs cuidadoras, esposas atenciosas, mães amorosas, amigas que estão sempre disponíveis para ajudar e amparar. Mas existe um preço emocional quando a necessidade de cuidar dos outros se torna maior do que o cuidado que deveria ter com ela mesma. Frequentemente, elas se sentem responsáveis pela felicidade da família. Preocupam-se excessivamente com a mãe, com o pai, com os irmãos, com os filhos, até com as pessoas que não deveriam estar sob sua responsabilidade. Quando alguém sofre, sabe o que acontece com elas? Elas sofrem juntas. Quando alguém tem um problema, elas sentem que tem que resolver aquele problema. Quando alguém está triste, ela sente culpa por de repente não conseguir ajudar. E assim vão se esquecendo de quem? Delas próprias. Esquecem dos seus próprios sonhos. Esquecem das suas próprias necessidades. Esquecem dos seus próprios limites. E aí, muitas chegam então a esse ambiente, ao meu consultório, cansadas, exaustas, sobrecarregadas. E aí, quando eu pergunto: o que você faz por você? E a resposta costuma vir acompanhada de um silêncio. Sabe? Elas ficam sem me dar essa resposta. Por quê? Porque passaram tantos anos olhando para os outros que perderam o hábito de olhar para si mesmas. Um outro aspecto interessante aparece nesse consultório são a parte afetiva. Diferentemente do homem esperado menina ou do homem esperado menino, a mulher também recebeu influências da sua educação feminina tradicional, cultural. Durante muito tempo, a sociedade ensinou que o homem podia fazer tudo, que o homem tinha mais liberdade, que a mulher deveria então o quê? Agradar, servir e cuidar. Por isso, muitas dessas mulheres aprendem a colocar os seus desejos, sabe aonde? Numa caixinha, e dão prioridade para os outros. E acabam então construindo relacionamentos onde se doam muito e recebe muito pouco. Em alguns casos, o vínculo com a família de origem torna-se tão forte que elas encontram até dificuldades para casar, para construir a sua própria identidade, a sua própria vida. Pode até ter um desejo de casar, constituir uma família e seguir seus projetos, mas elas permanecem emocionalmente ligadas às necessidades dos pais e dos irmãos, como se fossem indispensáveis para todos. Como se o mundo familiar não pudesse funcionar sem a presença delas. Mas existe algo muito importante que elas precisam aprender. Seja você, mulher, que passou por esse desejo, você pode amar profundamente a sua família, mas sem carregar o
peso de ser a salvadora do mundo. Você pode cuidar dos outros sem abandonar a si própria. Você pode ser generosa sem se anular. Quando uma mulher compreende isso, ela começa então a construir relações mais saudáveis. Adivinha? Com ela própria e com a vida. Ela aprende então a estabelecer limites, aprende a dizer não quando necessário, aprende que seu valor não depende do quanto ela se sacrifica. E é exatamente por isso que a terapia ela pode ser tão transformadora. Por quê? Porque ela ajuda a identificar esses padrões que são invisíveis, que estão cristalizados no subconsciente e que foram construídos lá atrás. A terapia ajuda a separar o amor da responsabilidade excessiva. Ajuda a cuidar das feridas emocionais e a desenvolver uma vida mais leve, mais equilibrada e mais feliz. Então, depois de 30 anos atendendo pessoas, eu continuo me encantando com tudo que eu aprendo em cada história que eu escuto. Cada paciente que passa pelo meu consultório me ensina algo sobre a vida, sobre o amor, sobre a dor e sobre a capacidade humana de transformação. Por isso, eu sou profundamente grato a você que me assiste e àqueles que me prestigiam nesse consultório. Obrigado. E essa foi mais uma conversa que cura. E se você gostou, compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir ou assistir exatamente isso hoje. Que maravilhas acontecem ainda mais na sua vida, porque na minha acontece numa intensidade incrível. E gostaria que você também vibrasse. Até o próximo vídeo. Fique bem.